Olá, aqui é o Thiago Juliano Castro, mais um episódio do Tianix. Vamos continuar o nosso estudo do livro Descartes et la France, Histoire d'une passion nationalis. Descartes e a França, História de uma Paixão Nacional, do François Ouvy. No primeiro episódio, nossa abertura, o que ele fez? Deu uma entrevista que ele deu a um filósofo brasileiro, em que ele discute esse livro e mais alguns sobre a questão da metodologia, utilizada para pesquisar a recepção do filósofo, como o filósofo tem uma certa responsabilidade, mas ao mesmo tempo não, de como a obra dele é lida e recebida, não só por outros filósofos, mas por leitores em geral. Então, vamos hoje especificamente no texto de introdução. Eu não vou ler o trecho todo, até porque está em inglês, né? Não sou exatamente tradutor para fazer uma tradução tal. Algumas partes do texto que forem mais importantes, a gente lê, mas a ideia é entender os itens principais. Vamos seguir a sequência dos parágrafos, que é uma forma interessante, porque para a gente não só acompanhar o texto dele, o desenvolvimento das ideias, mas o próprio fluxo de argumentos, a própria forma de argumentação. Em alguns casos eu vou ler uma tradução mais ou menos que fiz aqui, em outros só comentar geral. Bom, aí ele começa a introdução falando sobre essa questão do Descartes encarnar a França. Mas assim, depois de quase 200 anos, o que ninguém pôde fazê-lo antes, Descartes encarnou a França, de acordo com uma lógica que foi progressivamente construída. Vamos lá, ou seja, quando ele fala progressivamente construída, ele está indicando, está dizendo claramente que isso não ocorreu de uma vez. Foi um processo, foi uma construção até o ponto de Descartes encarnar a França, né? Se tornar essa representação do que é a França. Vamos continuar o texto dele. Mas que se expor com rigor cada vez mais soberano, ela é usada pelos franceses para dizer o que querem para o seu país ou o que o rejeitam com horror. Vamos fechar aqui. Isso é muito interessante, é comum também em textos de filosofia que se referem a Descartes, não em textos de história da filosofia, mas há autores que usam outros filósofos como uma espécie de caixa de ferramenta. Trabalho, por exemplo, que Foucault faz, Deleuze, Adorno, Peter Sloterdijk, Agamben, outros filósofos contemporâneos, que eu me referi à história da filosofia não enquanto historiador, mas eu vou para pegar conceitos para analisar alguma questão no nosso contexto atual. Bom, vamos lá. E no caso de Descartes, aqui especificamente sobre essa relação complexa da França com Descartes, em que eu posso me apropriar de Descartes para criticar a França ou para elogiá-la, dependendo de como pego. Né? Porque o adjetivo cartesiano, depois de ter seguido o curso normal de um termo derivado de um nome de filósofo, quer dizer, né, ética cartesiana, epistemologia cartesiana, esse tipo de coisa, escapou no início do século XIX seu registro de origem e passou a adquirir significados derivados. Por uma espécie de generalização extensiva, o filósofo francês conferiu a toda a nação certos traços atribuídos à sua filosofia. Assim, a França tornou-se cartesiana e os franceses adquiriram o espírito cartesiano, ou seja, um processo do século XIX em que você admite o termo cartesiano para falar-se dos franceses, seja para elogiar, seja os franceses, seja a França, seja para criticá-los. Vamos continuar agora, vamos para o segundo parágrafo, né? Ele começa dizendo que essa escolha é singular. Por quê? Não é comum essa questão de um país se adjetivar através de algum filósofo. Que ele tem essa frase, né? Alemães não se dizem kantianos, nem ingleses, lockeanos ou luminianos. Mas franceses se dizem, ao contrário, cartesianos. Quer dizer, esse não é um processo comum. Por isso que nós temos que entender a particularidade da maneira como Descartes foi sendo apropriado. E quando, em um dos sentidos que ele dá, um núcleo, digamos assim, de sentidos que ele dá ao termo, quando eles se dizem cartesianos, está nesse texto aqui. Isso quer dizer,
metódicos, racionais, pouco afeitos a entusiastas místicos ou românticos, apaixonados pela clareza linguística. Só dar uma pausa. Essa parte de apaixonado pela clareza linguística, quem duvide, né? Mas tudo bem. Tá falando como o francês se vê e o autor também é francês, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Que ninguém tente apresentá-lo esses sobrinhos netos do autor do discurso do método, grande obra de Descartes. Não são aqueles que caem na armadilha das palavras vazias ou nebulosas. Falando aqui sobre Descartes, ou seja, o núcleo, isso ele vai desenvolvendo ao longo do texto, essa ideia de ser metódico, de ser racional, pouco afeito ao misticismo, ao romantismo, apaixonados por uma clareza linguística, que é uma característica do filósofo Descartes, né, mas que a França vai pegar. Eu posso usar esse núcleo duro tanto como crítica, por exemplo, se eu sou um autor romântico, um autor que defende a intuição, seja na literatura, não só na filosofia, né? Eu posso chamar alguém, você é cartesiano demais. Né? É comum às vezes, essa arte é cartesiana demais. Então a palavra vai sendo aplicada em outros sentidos. Você é cartesiano demais, você é Caxias demais. Né? Bom, vamos continuar. O ponto que é curioso é o seguinte, que é como ele fala. Porém, Descartes nunca foi unanimidade assim. Desde que ele faleceu, a obra dele causou problemas. E ele vai fazer um argumento nessa sequência aqui, que é a seguinte. Primeiramente, ele vai trabalhar, a gente vai trabalhar isso mais à frente, teve a questão de que os livros de Descartes foram parar no Index, o Index Prohibitorium, aquela lista de livros da Igreja Católica, em que os livros de um autor são proibidos. Depois de um tempo isso parou. Isso é interessante porque essa relação do catolicismo com o cartesianismo é complexa, como ele vai explorar ao longo do texto. Há um momento que católicos franceses têm uma proximidade de Descartes, outros momentos não. Mesmo filósofos no século XX, como Jacques Maritain, né, que era um filósofo cristão e tudo, há críticas muito fortes à modernidade, críticas muito fortes a Descartes. É interessante isso. Quando os católicos criticam a modernidade, principalmente autores com influência francesa, a crítica se dá utilizando o próprio Descartes. Então essa relação entre católicos e Descartes não é tão tranquila assim. Ela vai e volta, né? Muitos franceses preferem Pascal, que colocam contra Descartes. E esse é a maneira como ele escreve. Por quê? O filósofo Blaise Pascal conheceu Descartes, o pai dele se correspondeu com Descartes, e o Pascal ele faz uma crítica. O pai dele se correspondia muito com Mersenne, que é quem levou anos a conhecer o Descartes. E ele realmente faz uma crítica. Por mais que ele também goste muito de matemática, de geometria, seja um entusiasta da geometria, ele seja um autor que realmente ele faz crítica a aspectos de Descartes e desenvolve seus argumentos, tudo. Só que muitas vezes essa tensão Pascal versus Descartes é às vezes um tanto exagerada, inclusive às vezes alguns estudos cartesianos, porque realmente ele tem o Descartes como ponto de partida, mas tratar Pascal como autor contra é diferente de entender Descartes como ponto de partida, do qual você assimila algumas coisas e rejeita outras. E muitas vezes, até popularmente, Pascal também é um filósofo relativamente popular na França, tal. Popularmente fica essa tensão Pascal versus Descartes, que não é assim. E aqui ele cita uma coisa que ele também vai trabalhar ao longo do livro, que é um capítulo de introdução. A direita nacionalista, com exceção de Charles Maurras, né, que viveu entre 1868 e 1952, sim, direita nacionalista, que flertou com o fascismo, era contra Descartes. Mas a direita, mas ao mesmo tempo, a direita moderada, a esquerda parlamentar, os universitários, os laicos, se tornaram um herói. Você vê essa tensão? Quer dizer, no século XX, principalmente esse contexto muito forte da Segunda Guerra, até onde ele vai, Primeira e Segunda Guerra, o Descartes, para alguns, ele é ídolo, para outros, ele é atacado. Né? E nesse contexto,
isso em textos políticos, em discursos políticos, né? Sem ser plena, a relação de Descartes com a França, depois de um primeiro momento, é conflituosa, rica e cheia de idas e voltas. E essa questão que ele quer trabalhar ao longo do livro. Quer dizer, Descartes nunca foi, não é de cara unanimidade, não é de cara alguém temido, atacado. Sempre é uma relação complexa que vai se desenvolvendo com o passar do tempo, né? O que parece, e ele coloca uma coisa interessante, o que parece ser conciliador, que há muitos locais com o nome de Descartes na França, mesmo com tantas definições do que seja a França. Esse é um termo que ele usa, né? Interessante isso, tem muitos locais que pegaram. Então, né, aqui ele está desenvolvendo essa ideia, ou seja, Descartes, a França encarnou Descartes, tornou Descartes um adjetivo para se qualificar. Não é uma coisa comum, não é uma coisa exatamente comum você fazer isso com um filósofo, né? E aqui, no terceiro parágrafo, ele mostra esses momentos onde coloca aqui. Para quem está ouvindo, para quem está vendo pelo YouTube, está vendo o texto, tem alguns erros aqui, tudo, mas aqui é mais um guia que eu estou mostrando para não ficar só eu na tela falando, para ajudar a guiar vocês, já que não dá para colocar o texto do livro, né? Bom, no parágrafo seguinte, ele continua citando 3 nomes que são importantes dessa relação. E, curiosamente, aqui ele vai colocar escritores. Por quê? Quer dizer, Descartes também é lido por pessoas fora do meio filosófico, e como a literatura na França tem uma importância muito forte, popular, inclusive em certo sentido, em certos pontos, então é interessante ver como escritores vão se apropriar do termo cartesiano. Então, primeiro vai citar esse escritor, Marcel Aimé, viveu entre 1902 e 1967. Eu acho, gente, quando livros não fazem isso de citar nascimento e falecimento do autor, eu acho interessante nas anotações, no fichamento que você estiver fazendo, você pegar esse detalhe, porque você vai colocar, quando você não é uma informação crucial, mas ajuda, pelo menos para mim, colocar dentro de uma linha do tempo. Quando você vê, o autor é mais ou menos dessa época, contemporâneo desses casos, ajuda. Muitas vezes, alguns livros partem do princípio de que quem está lendo tem essas informações. Como brasileiro, tudo, sei que coisa não é bem assim. Então, eu acho que é sempre um fator a se atentar. Quando os livros começam a fazer muitas citações de personagens, vamos dar uma olhadinha quem é, tudo, né? No mínimo, a gente conhece mais, aumenta um pouquinho o nosso campo de conhecimento, né? Também. Então ele cita esses casos, que são todos casos, principalmente no começo do século XX, isso é interessante. Ele apontou que ele apontou ali em cima, que no século XIX, que essa ideia da França como cartesiano ficar muito forte, mas cita esses escritores. E olha que interessante, aqui vocês vão ver que são três casos em que há uma certa crítica ao cartesiano. Quer dizer, o escritor Marcel Aimé vai dizer que são sólidos, pondeirados e cartesianos como os bois. Essa como os bois é maravilhosa. Le Confort Intellectuel, né, que é esse texto de 49. O escritor Georges Bernanou descreve um personagem cartesiano que é metódico, racional, frio, que quando ele é tocado pela desordem, ele enfim se torna católico. Sous le soleil de Satan, 1971. Ou seja, quando ele aceita a desordem, aceita a existência da desordem, aí ele pode se tornar católico. Então, essa relação tensa de uma França com o autor Descartes tem em meio às questões dele em relação ao catolicismo. Isso é muito interessante. Na época que esses 2 textos foram publicados, por exemplo, Guiraud estava fazendo seus trabalhos maravilhosos sobre Descartes, a Ordem das Razões, temos Ferdinand Delquier, temos congressos importantíssimos sobre Descartes. E isso é uma coisa que o autor ele não entra nisso, ele já está entrando numa história da filosofia polêmica, que é uma história das ideias filosóficas não lidas somente por filósofos, na França ainda. País que tem uma característica mais conservadora, inclusive meio acadêmico filosófico. Mas é uma coisa para a gente começar a pensar que, veja, os trabalhos clássicos de Guiraud, Alquier, Rudi-Louis, da Geneviève Rudi-Louis, Gourrier,
Uma série de outros autores importantíssimos, que agora vão faltar a memória, no começo do século XX, Poiré, eles estão nesse contexto. Então, estudar Descartes nesse contexto, em que o Descartes se torna a própria França, é interessante. Será que não dá para olhar? Será que se a gente voltar a esses trabalhos, pensando nesse contexto, não vai ter outros elementos para pensar? E é interessante essa tensão entre Descartes e o catolicismo. Por que será que essa tensão influenciou numa quantidade de estudos muito grandes que tem uma certa época, por essa época inclusive, aí em artigos e livros sobre o problema das ideias eternas de Descartes? Olha como é que é interessante. A gente começa a pensar que talvez a própria construção das metodologias de estudo, da epistemologia, do método em história da filosofia, dos trabalhos sobre Descartes, estão dialogando com, talvez, não diretamente estejam dialogando com esse contexto, né? Porque talvez Guerreau, ao testar mostrar a ordem, a maneira como Descartes esclarece, porque, sei lá, todo mundo fala Descartes e ninguém lê, talvez. Vamos continuar aqui. Outra coisa que ele trabalha nesse parágrafo, ele tem esse trecho que eu achei interessante comentar, que é o seguinte: demasiada racionalidade incompreendida e mecanicamente aplicada, falta de humanidade, falta de alma. Eis o que a França é censurada por seus críticos, recentes ou não. De novo, né, a interferência técnica e a religiosidade. Olha que interessante. Bom, e ele também vai citar o Saint John Peirce. Por serem cartesianos, os franceses têm pouca disponibilidade poética. Ai, ai, ai. Esse é o autor que está dizendo, não tem nada a ver com isso. Vamos reclamar com as ovículas. Né? Quer dizer, aqui os franceses são cartesianos, são muito frios, racionais, metódicos, né? Coitado, Descartes. E ele gostava de poesia, né? Isso que é mais curioso. Bom, no parágrafo 5, ele continua seguindo. Esse aqui é um semifichamento, essa forma, né? A gente pega o parágrafo, vê os principais itens da sua argumentação, né? De uma maneira mais simplificada, claro. A base do que ele vai dizer aqui é que é o seguinte, nesse parágrafo: outros vão elogiar o espírito cartesiano por sua ordem e clareza, como por sua liberdade, usando Descartes para defender certa liberdade de seus empreendimentos. Então ele vai citar o Le Corbusier, né, um grande arquiteto francês que viveu entre 1887 e faleceu em 1967, que vê seus arranha-céus, seus grandes arranha-céus como cartesianos. Começo do século XX, a Europa construindo arranha-céus, inspirado numa certa Nova York mítica dos anos 20, da Belle Époque, nova-iorquina, né, América, o futuro. Os próprios ideia de grandes prédios altos, a monumentalidade da construção humana exige ordem e razão. Então aqui dizer que seus prédios são cartesianos faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Tem aqui dá para ver, né? Você vê todas quadradas, prédios quadrados com apoios muito bem colocados, geometricamente perfeitos, né? Olha que interessante. Bom, vamos continuar. Então tem um arquiteto, né? Quer dizer, ele está trazendo para a arte esse conceito. O escritor Jean Girardot, uma figura feita em 1882, 1944, um escritor, jornalista uma palavra muito potente durante as duas guerras. Aqui o Azouvi vai dizer o seguinte, citar o texto: além disso, Girardot talvez tenha lembrado que durante a Primeira Guerra Mundial já havíamos sacado com suas mãos a herança cartesiana para chicotear o sangue dos franceses. Por que não recorrer novamente a esse remédio herói quando a França está ameaçada pela barbárie nazista? Aqui eu escrevi, não escrevi muito bem. Tá, ele está falando, é mais ou menos assim, esse autor, ele está chamando, né? Ele está lembrando que na Primeira Guerra Mundial a França pegou o espírito cartesiano para lutar contra os alemães. Aqui eu escrevi errado, né? Contra os alemães. Então temos que trazer a ordem, a razão, os sonhos de liberdade cartesianos novamente na luta contra os nazistas, né? Então veja, para Girardot, nossa, falei tudo errado.
para ele, aqui na Segunda Guerra, tinha que pegar esses espíritos cartesianos contra os alemães, como foi feito na Primeira Guerra. Ou seja, aqui, essa ideia de ordem, razão, né? Vamos continuar. Em seguida, ele fala de um texto, Descartes pela Liberdade, que é o título de uma coleção antinazista publicada pelas edições de Albin Michel, a partir de 1939, que foram apreendidas pelos alemães. Ou seja, olha que interessante, pelos anos 30, em meio à Segunda Guerra Mundial, trazer a figura de Descartes é trazer uma ideia de liberdade, uma ideia de luta contra os alemães no meio da Segunda Guerra, luta contra o fascismo, o autoritarismo. Meio que figuras políticas da extrema-direita também gostam de Descartes. Olha que interessante essa apreensão do filósofo como um símbolo nacional, realmente. E outra ideia que ele vai trabalhar aqui nesse parágrafo também vai dizer: não acreditamos que essa memória se perdeu com a paz. Em 1987, por ocasião do 35º aniversário do discurso do método, André Glucksmann, que é um filósofo ligado ao Partido Comunista Francês, publicou, se não me engano, posso estar falando besteira aqui, ele publicou um livro titulado Descartes c'est la France, Descartes é a França, onde, por sua vez, pleiteava uma certa ideia deste país, uma ideia feita à resistência, à sujeição, da qual Descartes, exilado em Amsterdã e de Gaulle em Londres, foram em seu tempo de ser os defensores inspirados. Ou seja, mesmo agora, 1987, ainda não fez 40 anos, né, desse livro, ainda a figura de Descartes é trazida toda com esse símbolo de liberdade e de luta. Interessante isso, por causa do tempo que ele viveu na Holanda e tudo mais. Então a gente percebe, então aqui ele está traçando esses momentos, está querendo mostrar, ele está contrapondo diferentes momentos em que usa Descartes para elogiar, para atacar as Franças, e essa ideia de liberdade, né, muito focada em relação a Descartes, né. No 3, ele vai terminar essa parte da introdução, o capítulo continua, mas assim, essa sessão, com o seguinte trecho, abre aspas: não poderíamos deixar de citar aqueles que, durante 2 ou 3 séculos, reportaram-se a Descartes no que gostam na França ou no que odeiam nela. Destino singular de um filósofo que nada o que parecia predispunha a encarnar uma nação. Nada. Continuando o texto dele. Que havia em sua filosofia que pudesse dar origem a tantas imputações, que pudessem servir de teste projetivo para tantos homens durante tanto tempo, porque Voltaire, filósofo, Michelet, né, importante figura Quelet, né, importante figura da historiografia, da produção de história na França, Piguet, mas também Balzac, George Sand, Jules Ferry, Jaurès, Claudel, que, para citar apenas alguns, acreditavam que deveriam dedicar páginas a esse filósofo que morreu em 1650. Como pode ser que, ao falar dele, tantos autores ao longo de mais de 3 séculos tenham tido a sensação de que falavam da França e do seu tempo? Esse é o enigma de Descartes, o enigma do único filósofo em torno do qual se constituiu um mito nacional de identidade. E aqui é importante, se a gente vê o livro, ele dá um espaço, né, ele pula uma linha, não tem nenhum símbolo, mas ele muda um pouco a temática. Quando a gente ficha trabalhos, é importante verificar isso. Às vezes o texto não tem um subtítulo, mas acabou uma seção, que ele pode indicar graficamente de alguma maneira, ou mesmo não. E quando você ficha, é importante você, para entender a estrutura de argumentação, fazer esse tipo de marcação, né, que vai mudar a seção do capítulo. Porque até agora ele está apresentando ideias de elogio. Até agora na introdução ele apontou ideias gerais que vão ser desenvolvidas ao longo da obra, de elogios ou críticas à França, aos franceses, através do adjetivo cartesiano. Né? Adjetivo cartesiano. Então, vamos continuar. No parágrafo 8, ele comenta assim: na França, muitas vezes é em torno dele, com sua ajuda involuntária, que nos tornamos anamatizados, ou seja, criticados, por aí vai. E aqui ele vai nessa parte, ele vai citar 2 casos. Um caso interessante é a conferência de 11 de março de 1957, na Sorbonne, que Tristan Tzara, né, viveu entre 1896, faleceu em 1963, um escritor extremamente importante, porque ele é um dos pais do dadaísmo e dialogou muito com o surrealismo. Um artista, fez manifestos, né,
Nessa conferência ele critica o quê? A passividade francesa sobre o fascismo. O fato é, historicamente, de uma certa forma, a França abriu as portas para os alemães, aplaudiram, foi um absurdo danado, né? E aqui ele está criticando, ele está se colocando ativamente contra esse movimento, né? Mas olha que dentro dessa conferência tem um aspecto interessante. Mas há uma França que existe, o que o Tzara estava falando. Está muito passivo, mas tem a França da Revolução, né, da Revolução Francesa. Tivemos a Comuna de Paris. E qual é a origem dessas duas? Advinda de um espírito cartesiano, que não se sabe se é criação de seu gênio ou uma característica francesa. O Tzara faz essa, pela forma como o Azovi está citando, pode ser que fosse uma criação, essa ideia de ordem, liberdade, espírito cartesiano, o Descartes é só uma encarnação a semelhança de Hegel, olhar para Napoleão, dizer que é o Geist, né? Que ele viu o espírito em Napoleão, né? De uma certa forma, o Tzara está falando que via a França em Descartes. Isso ocorreu né, após esse momento que o Tzara estabeleceu o dadaísmo, ter participado do surrealismo. Mas o que é interessante, simultaneamente, André Breton, que viveu entre 1896 a 1966, que é realmente o pai do surrealismo, para ser surrealista tinha que ser inclusive amigo do Breton, ele criticou essa postura do Tzara logo em seguida. Ele falou, opa, peraí, concordo com tudo, vamos resistir à França, papapá, porém, para ele, Sorbonne, racionalismo cartesiano em França são completamente indignas. As três coisas, uma é tão indigna quanto a outra. Daqui a pouco estou parecendo Eduardo Bueno falando, ai caramba. Bom, o Breton seguia a orientação do Partido Comunista, e isso é interessante, dado que aqui ele traz. Breton seguia a orientação. Desculpa, o que acontece? O Tzara seguia uma certa orientação no Partido Comunista francês, que desde 1934, o Maurice Thoré, que viveu entre 1900 e 1964, em suas análises, ele considerava o Descartes parte da genealogia que vai levar ao desenvolvimento do pensamento de Marx e Engels, ou seja, Descartes estava na ponta, as ideias de Descartes vão sendo desenvolvidas dentro da história da filosofia moderna, até, né, Marx e Engels. Temos a história da filosofia, obviamente, Descartes veio antes, inaugura uma série de elementos da filosofia moderna, não é? Mas é uma coisa mais bem colocada. Então, Tzara, quando faz esse discurso, ele está, de uma certa forma, trazendo essa postura do Partido Comunista Francês em relação a Descartes. Interessante isso. Né? E não é o caso do Viscleve, mas assim, dá para, a partir dessa leitura que ele faz, né, que é o ponto de crítica do Breton, né, de uma certa forma, trazer Descartes. Se Descartes é a base da genealogia do pensamento de Marx e Engels, né, tá ali, ou seja, as ideias de Descartes vão ao longo do fluxo do tempo, passando por Leibniz, Kant, Hegel, chegado em Marx e Engels, né, então de uma forma está trazendo Marx e Engels, né, como fala Descartes. Bom, espírito revolucionário e tal. Robert Hue, que é uma liderança. E olha que interessante, isso é tão forte que o Robert Hue, que é um cara que nasceu em 1956, está vivo, é uma liderança atual, do Partido Comunista atual, escreveu um artigo a propósito de Descartes e os comunistas franceses, na revista, o jornal francês L'Humanité, né, Humanidade, em 1996. Ou seja, essa ideia, como Descartes, como uma figura essencial para o comunismo, para o Partido Comunista Francês, para que tem uma força grande na França, quer dizer, para uma esquerda francesa é muito forte. Coisa que para o Breton, pai do surrealismo, Tzara está falando besteira, gente. O surrealismo rejeita, inclusive, Descartes, a tradição da Sorbonne, tudo que é a França, né? Interessante isso. E no trecho... e aqui é um ponto de política interessante, mas a gente vê como que isso não é, digamos... Não há uma unanimidade em torno desse assunto, que é o mais interessante. Né? Ele vai finalizar essa visão com esse trechinho, vai arrematar, né,
Como Descartes passou a simbolizar a França? Como o cartesianismo se tornou, em determinado momento da história da filosofia, o equivalente a um marcador de identidades políticas? Essas são as perguntas que esse livro tenta responder. Então aqui ele apresenta, primeiro ele aponta essa construção, ele traz esse lado político muito forte, o que, por mais que o autor vai parar em meados dos anos 60, tudo, o Partido Comunista ainda é muito forte na França, alguns partidos de direita do começo do século XX ainda são muito fortes, por mais que a gente vê na França o surgimento de outros políticos, atualmente com o próprio Macron, né, tem seu partido político, é muito interessante, essa apropriação política de Descartes está na base de muitos discursos franceses, né. Aí ele muda de seção, aqui ele põe um ponto, né, para deixar mais claro essa outra mudança, mas aqui é o mesmo problema, de uma certa forma, em duas seções diferentes, né. Bom, o parágrafo 12 ele começa assim, né, portanto, não espere encontrar aqui uma historiografia cartesiana na França. Tal empreitada depararia imediatamente com o arbítrio de recortar um objeto que não tem nenhuma razão para dever legitimidade às suas fronteiras geográficas. Ao dizer Descartes e França, pretendo me prender a uma questão completamente diferente, nova, e não imediatamente sujeita a limitações, né? Na verdade, esse é o final da sessão. A sessão muda agora, né? Por quê? E aqui é interessante ler efetivamente o parágrafo dele. Vamos lá. Portanto, não espere encontrar aqui uma história da filosofia cartesiana na França. Tal empreitada depararia imediatamente com o arbitrário de recortar um objeto que não tem uma razão para dever legitimidade às suas fronteiras geométricas. Ao dizer Descartes e a França, pretendo me prender a uma questão completamente diferente, nova, e não diretamente sujeita a limitações. No casal que elas formam, do ponto de vista da França, que estuda o futuro do cartesianismo. O que me interessa aqui não é tanto Descartes quanto um episódio na constituição da identidade cultural e política francesa pelo destino ou destinos que reserva o autor do discurso do método, desde sua morte à contemporaneidade. É claro que Descartes está completamente ausente e nem completamente inocente do que aconteceu com sua filosofia há mais de 3 séculos, mas ele foi acreditado com opiniões e intenções com tanta liberalidade, tanta imaginação, que não há razão para responsabilizá-lo sempre. E é verdade que o leitor familiarizado com o discurso do método e as meditações metafísicas terá uma dificuldade em reconhecer seu autor na prosa de Lamennais, Barrel ou Aragão. Então ele já está separando, não é uma história da filosofia cartesiana, é aquilo que ele falou na entrevista, é como que ele falou nos trechos anteriores, é como que um país se torna. Mas eu volto a dizer, se pensarmos o quanto de estudos de história da filosofia tem na França, é interessante reler esses estudos, talvez com um pouquinho dessa ótica, entendendo que quando eles escrevem sobre Descartes, estão querendo dialogar com o público, não só entre os estudantes de filosofia, mas um público mais geral, que tem essa visão de Descartes como representante do seu país, né? Isso é interessante ver isso. Interessante pensar que talvez as lentes de cada pesquisador tenham um pouco dessa tinta também, né? Porque quando a gente fala em história da filosofia, por exemplo, Leibniz é tido em certa forma como cartesiano. A história da filosofia cartesiana, se a gente fazer uma disciplina só da recepção, a gente, por exemplo, vai ver o quanto que na Inglaterra o cartesianismo influenciou vários autores, inclusive aqueles que se contrapõem diretamente a ele. Os chamados empiristas ingleses apreendem aquilo que acham interessante e criticam outros aspectos, ou às vezes levam a crítica hiperbólica de Descartes a algo mais radical. Essa fronteira geográfica não faz sentido. Os próprios empiristas são uma reação a Descartes, assimilando muita coisa, levando algo até, de uma certa forma, levando até ele a pontos mais radicais, que voltam à França e são extremamente influentes no iluminismo, por exemplo. Por isso que ele fala dessa questão da fronteira nacional, né? Então vamos continuar, passo para o próximo parágrafo aqui, ele diz: dirão deles que estou enganado sobre Descartes? Certamente, no que se refere a uma história clássica da filosofia, quebrada no conhecimento da literalidade das palavras dos textos. Mas o livro que vamos ler não é desse gênero. Em vez disso, é parte do que uma vez chamei, um artigo amplamente programático, uma história filosófica das ideias. A história das ideias não tem uma boa imprensa no país dos filósofos. É tido como incerto em seus procedimentos, questionável em seus pressupostos em geral,
bastante insípido. Atribuindo-lhe o epíteto filosófico, podia afastar a maldição que pesa sobre ela? Conseguir perceber nessa longa sequência de acontecimentos suas descontinuidades na relação às quais a história clássica das ideias é acusada de cegueira? Conseguir respeitar as diferenças de nível entre grandes autores e menores? Todas as questões subordinadas à capacidade do praticante da história filosófica das ideias de trazer à tona o problema de que os fatos históricos são a casca. Isso é interessante, porque há uma tensão. Aqui vamos fazer uma pausa, que é interessante pensar. História das ideias é um campo da história, né, pelo que segundo o autor mostra que não é tão bem visto assim dos franceses, da academia francesa, né, principalmente historiadores da filosofia, porque a história de uma ideia como liberdade não passa só pela filosofia, passa por diversos conceitos. E isso é metodologicamente, quando você tem que pegar textos de gêneros muito diferentes, um texto ou com tópicas diferentes, ou com tópos, né? Quer dizer, um texto filosófico, um texto, ao mesmo tempo, um texto jornalístico, um texto poético, alinhar como diferentes gêneros influenciaram a construção de uma ideia é complicado, metodologicamente. Inclusive porque, às vezes, eu tenho que olhar para vitrais, tem que olhar para a arquitetura, tem que olhar para a pintura, tem que olhar para muitas coisas que não é só a história da filosofia, e também não é só a história da ciência. Por isso que, de uma certa maneira, a história das ideias surge, em parte, como uma forma, olha, se a gente vai falar a história das ideias, não é só filosofia, não é só ciência, é também jornalismo, é também poesia, é também orar, quando entra a história, as técnicas de história oral em jogo, quando entra a microhistória, tantos campos, tem uma certa tendência que talvez a história da filosofia seja insípida, seja um recorte muito exagerado, a mesma coisa da história da ciência. Então sempre há uma tensão da história da filosofia, e curiosamente também a história da filosofia, a história da ciência em relação à história das ideias, como se houvesse uma tensão entre elas. Tem que ler, por exemplo, para a história de liberdade, um panfleto político pode ser mais influente do que um tratado filosófico, né? E é difícil, do ponto de vista metódico, você articular isso. É difícil, às vezes, você fazer uma história das ideias, não ser acusado de, olha, é uma bela narrativa, mas como que você tem, né? Como que, exatamente por juntar gêneros textuais, às vezes não só textos muito diferentes, essa acusação é fácil. E essa tensão na história da filosofia, isso é muito. Guerreau, por exemplo, um grande representante da história sistemática da filosofia, era um autor que se falava, não, a história das ideias é uma coisa, a filosofia é outra. Então, há uma mágoa entre esses campos no meio filosófico francês, que é interessante a gente perceber quando vai ler outros textos, aquilo que ele traz à tona aqui, né? E, ao mesmo tempo, segundo o autor, parece que a ideia da recepção das obras filosóficas não é algo ainda tão bem aceito no meio acadêmico, especificamente de filosofia, por isso que o autor toma esses cuidados. Aí, né, o último parágrafo aqui da introdução, antes dos agradecimentos, ele fala assim: encontrar-se-á nessa obra o relato de uma quantidade de episódios a que se associa o nome de Descartes, mas que, no entanto, não guardam relação com a própria filosofia. Ou ainda, deu-se mais atenção, por exemplo, ao cartesianismo insosso, diluído, de um Victor Cousin, do que ao de um Malebranche, ou de algum outro discípulo original potente Descartes. Vamos fazer uma pausa aqui. Por que ele está falando isso? Victor Cousin é um dos grandes filósofos ecléticos. A gente fala muito do termo eclético hoje por causa do Victor Cousin, que ele tem essa concepção de filosofia. E ele é um filósofo francês muito importante no século XIX, porque ele vai organizar todo o estudo de filosofia francesa e vai fazer um empreendimento muito grande de publicar obras completas de Platão, Descartes. E ele tinha uma certa influência de Descartes. Ele publica obras completas de vários autores, a ponto que em muitos locais na França, seja universidades, colégios e tal, você tem as obras completas de alguns filósofos por causa da edição do Victor Cousin. As próprias atuais edições completas de Descartes foram uma resposta a problemas da edição de obras completas do Cousin. E ele dá mais espaço para o Cousin que o Malebranche, que era um filósofo que era um cartesiano
e que produziu muito em cima de Descartes, às vezes até contrariando Descartes de alguma forma, porque Malebranche assimilou a ideia do cartesiano, isso daqui não é tão legal, mas eu vou, e desenvolveu uma série de ideias, um pensamento original. A gente pode pensar em Malebranche como um filósofo per se, né? Mas como um cartesiano, porque ele tem Descartes como ponto de partida, muito mais que Pascal, por exemplo. Né? Mesmo quando ele discorda. E isso pode soar estranho para a história da filosofia, porque Malebranche é muito estudado. Victor Cousin é um autor é um filósofo francês muito deixado de lado, e isso, gente, é muito, pessoalmente, eu vejo muito problemático, porque para entendermos o desenvolvimento da metodologia de pesquisa e história da filosofia na França, por exemplo, para quem estuda autores que são muito estudados na França, é importante conhecer um pouco disso. Victor Cousin é importantíssimo. Obras completas de Platão, dos neoplatônicos, Descartes, autores românticos, uma série. Ele publicou ele coordenou muita coisa. Todas aquelas questões que a gente vê os grandes historiadores da filosofia do século XX se contrapondo, não é assim que faz, em parte estão discutindo contra Cousin, que organizou o ensino de filosofia da escola, o ensino médio, às universidades francesas do século XIX. E aqui ele cita esse estranhamento, mas que faz um sentido, né? Por mais que Malebranche é um cartesiano em termos de potência do pensamento, de desenvolver ideias de Descartes, muito mais potente que o Cousin, a influência do Cousin social é muito grande mesmo. Vamos continuar o texto dele. Vamos concluir disso, não por minha insensibilidade às diferenças de altitude filosófica, mas porque meu objetivo é decididamente diferente do historiador da filosofia. Esse último deve, acima de tudo, preocupar-se com as consequências lógicas que governam as doutrinas. Quem pratica a história filosófica das ideias não tem que construir um sistema de conceitos, mas decifrar e narrar sequências históricas com as quais traços conceituais se confundem com outros elementos. Cabe a ele dar a importância que merecem, não supervalorizados em detrimento dos demais componentes da sequência considerada. É certo me apegar ao subjeto e proceder dessa maneira? Essa é outra questão, obviamente, na minha responsabilidade. Ou seja, a gente que lê e que julgue. Isso, né, essa introdução, se a gente olhar, tem mais um parágrafo onde ele vai agradecer aos leitores da primeira edição do livro, que fizeram algumas críticas: Jonas Ouvi, Frédéric de Buzon, Marcel Gachet, Iran Haleve. Agradecer a editora Pierre Nouvat, que permitiu a publicação dentro do Les Livres de Mémoire, né? Então faz aqui um agradecimento e, obviamente, agradecer a esposa Babette, né, por suportar a sua grande infidelidade com Descartes, né? Porque eu estava lendo tanta coisa para escrever o livro que quase como se estivesse traindo a esposa com Descartes. Bom, essa é a introdução. E é assim que a gente vai seguir o livro, né? Alguns momentos eu vou mais resumir o contexto, outras vezes eu vou ler e vou traduzir os parágrafos, né? Mas o que a gente concluiu a partir dessa argumentação? Basicamente, nem tudo. Os franceses se dizerem cartesianos é algo muito estranho, não é algo muito comum. Eu posso dizer isso para criticar a França ou para atacar. Essa relação é muito complicada e chega à política. Inclusive quando ele cita aqui um artigo de 96, né? Mas isso não é de agora, isso passa a França em outros momentos. E ele trata de fazer uma diferenciação entre a história das ideias e a história da filosofia, que é uma tensão que você vê nos autores clássicos, os grandes autores da primeira, até os anos 70, assim, da história da filosofia, independente de serem pensadores sobre Descartes ou não, há uma crítica contínua: não, a história da filosofia não é a história das ideias. Você percebe que há de fundo aí uma briga pela possibilidade de se manter na academia, né? Esse é um problema que perpassa as pesquisas, inclusive que a gente faz hoje, né? Quantos de nós, quando vai escrever artigos científicos, ou falar publicamente, ou divulgar a filosofia ao público, a gente fala da importância da filosofia, da parte, por que a filosofia se diferencia das outras áreas? Ele trabalha muito mais a diferença, a singularidade, do que a semelhança, exatamente por uma necessidade política, a defesa da área. Não deixa disso de ocorrer. Na França também. O que é muito curioso, um país que se diz cartesiano tem que lutar tanto para manter a filosofia. Será que
né? Inclusive é uma coisa muito interessante nos estudos cartesianos, porque há quem trata Descartes mais como filósofo, outros mais como um filósofo natural, um cientista, né? Como se não fossem as duas coisas. Ou melhor, como se separar esses dois aspectos de Descartes fizesse sentido. E eu coloco o aspecto estético, que é aquele que eu trabalho. Né? E aqui, por isso que ele faz uma argumentação. Para esse problema, às vezes, autores que tiveram as suas obras uma disseminação popular muito grande, talvez sejam mais importantes que os cartesianos. Daí o exemplo do Victor Cousin do Malembange. E isso é uma coisa... Ele tem texto, tem um capítulo inteiro sobre positivismo também. E diga-se passagem, por mais que no Brasil a gente seja muito afrancesado, e isso pode ser na maneira de ver a história da filosofia, tudo, tem alguns autores que a gente pega o costume ruim dos franceses, como a gente faz com os americanos em outras áreas, que é, por exemplo, não se informar tanto sobre Victor Cousin, sendo que se ele foi o cara que reformou, criou, que fez o ensino de filosofia na França ser o que é, no final do século XIX, e tantos autores se interpõem a eles a propor suas metodologias, a gente tem que minimamente conhecer o que o cara propôs, como o cara pensava a filosofia. É igual os positivistas, Auguste Comte, né, que a gente critica tanto porque eles têm uma influência enorme aqui no Brasil, em várias sentenças, uma influência no mundo. Todo mundo critica os positivistas, você vai estudar a história da ciência, a história da filosofia da história, a filosofia do direito, mas ninguém lê os positivistas. Né? Se vocês fazerem isso já é um problema, a gente seguir o erro também da mesma forma que tem figuras na Alemanha que são extremamente importantes para entender o que é a história da filosofia, que a gente deixa um pouco de lado por questões meio de um certo ortodoxia, tudo. Que eu não estou falando de ter que ler todas as obras do cara, não, mas tem uma visão geral, a gente precisa ter uma boa base de história da filosofia. Isso tem uma coisa que a história da filosofia, história em geral, não é só conhecer os grandes, tem que conhecer também os pequenos, tem que conhecer aqueles caras intermediários. Quando eu hablo de história da música, né, por exemplo, os grandes músicos clássicos, Beethoven, Mozart, é essencial, mas tem que conhecer o Diabelli, tem que conhecer um pouco do Salieri, tem que conhecer o Christian Bach, o Carl Philipp Emanuel Bach, tem que conhecer os caras que não eram tão grandões naquela época, para entender a particularidade desses maiores. E aqui é a mesma coisa. E do ponto de vista, pelo menos dentro da minha visão do que seja pesquisar a história da filosofia, entender o que há por trás das metodologias de estudo é tão importante que entender como elas fazerem. Claro, no primeiro momento a gente tem que entender como faz uma leitura estrutural, por exemplo. Mas é importante entender o que está por trás da leitura, por que a necessidade dela, qual é o argumento para fazer a história da filosofia dessa maneira e não de outra. Para assim ter uma visão mais ampla, para não ficar somente repetindo o que todo mundo já fez, né? Porque também tudo, e para dar um encaminhamento dessa disciplina, que é a história da filosofia, principalmente quando ela se correlaciona com outras coisas. E no caso de Descartes, é singular. Voltando, eu falando isso de uma vez, isso tem a ver com a minha pesquisa de doutorado, tem a ver com a maneira como eu vejo esse objeto de pesquisa, mas se os franceses têm uma relação tão singular, como eles diriam, né, tão singular, tão forte, se eles se dizem no esprit cartesiano, espírito cartesiano, se eles consideram cartesianos, temos que entender, será que isso não afetou a metodologia? A gente começa a ver, por exemplo, ele aponta essas tensões políticas, essas tensões entre o catolicismo na França, que é uma coisa bem complexa, né, pela história francesa em geral, né, houve a competição, tentaram tirar o Vaticano da Itália para a França, uma época, tem todas essas tensões, a França tem uma característica muito conservadora. O quanto que autores que buscam demonstrar dentro de uma história, de suas posturas metodológicas sobre a história da filosofia, o quanto Descartes puxa de conceitos, ideias e métodos de autores católicos, ou aqueles que falam mais de como ele nega aspectos do catolicismo, o quanto que eles não estão também inseridos nessa discussão, o quanto os autores, gente, vamos mostrar o que o autor realmente fala, por exemplo, Guéraud, será que ele não está discutindo com isso?
Por exemplo, aqui a gente citou essa briga do Breton, pai do surrealismo. Nossa, não, Descartes, Francis, Sorbonne é tudo indigno, não vale nada. Por que que Ferdinand Quier, um dos grandes comentadores de Descartes, que é um dos... inclusive foi um dos caras que também fez uma edição de obras de Descartes, que é usada até hoje, inclusive no Brasil, como base de estudos cartesianos por muitos pesquisadores. Porque ele fez uma análise crítica de textos, um trabalho impressionante sobre isso. Só que, além disso, ele tem um trabalho de leitura de Descartes para responder também alguns problemas filosóficos. E ele é autor de um livro, Ferdinand Quier, que é a filosofia do surrealismo. E a maneira como ele estuda Descartes, ele propõe narrar o desenvolvimento das ideias de Descartes como um desenvolvimento do problema do ser, ou seja, analisando Descartes para fazer uma resposta ao livro Ser e Tempo do Heidegger, o alemão Martin Heidegger. E a maneira como ele trabalha isso, ele aproxima o código cartesiano do surrealismo. O quanto que ele não está concordando com Tzara, discordando de Breton, quando faz esse estudo e publica entre os anos 50 e os anos 60. Então a gente começa a ver que talvez os autores estejam movidos, o que não implica que... Não estou tirando, não estou aqui colocando em questão a qualidade do resultado das suas pesquisas. O que eu estou colocando é que há aspectos exteriores, que talvez aspectos exteriores do contexto francês que está influenciando o próprio modo de fazer a história da filosofia. E você pode falar, cara, você está aí no Brasil, você é brasileiro também, para que ficar pensando isso fora do seu país? Porque talvez a gente faça aqui o mesmo, sobre uma série de questões. Esse ano, completamos 100 anos da Semana da Arte Moderna, 1922. O quanto que o nosso modo ou de elogiar, ou de atacar, ou de criticar Mário de Andrade, o Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade, uma série de outros autores modernistas, Villa-Lobos, o quanto que, por mais que partindo do princípio que estejamos fazendo de uma forma acadêmica, com rigor metodológico, de citações, de crítica, o quanto que nós estamos impulsionados, não só pelos textos em si do Oswald, do Mário, da música de Villa-Lobos, das obras da Tarsila de Amaral, da crítica de Monteiro Lobato, Anita Malfatti, o quanto nós estamos reagindo com certas concepções de Brasil, principalmente com esse contexto que a gente vive hoje. Será que a nossa pesquisa, por mais metodologicamente bem feita, e também quando não é tão bem feita metodologicamente, ele tem uma razão, ele tem um furor, há um fogo interior que tem a ver com esse contexto, porque discutir no Brasil Semana de Arte 22, o Manifesto Antropofágico, a obra do Mário de Andrade, a música de Villa-Lobos, a obra de Tarsila, Lazar Siegel, Portinari, Anita Malfatti, a reação de Monteiro Lobato, Anita Malfatti, não estamos discutindo no Brasil? Mesmo que nossos estudos sejam, mesmo os estudos mais críticos no sentido de crítica, de análise, de rigor metodológico e tudo mais, da mesma forma se coloca com Descartes. E talvez, para dar continuidade aos estudos cartesianos, a gente precisa olhar isso. E, na verdade, estando fora da França, é mais fácil ver, porque eu estou falando isso, mas olhar aqui no Brasil não é tão fácil. Para o francês não é tão fácil. Essa talvez seja a vantagem de estudar um tema lá de fora. A gente consegue ver. Aqui a gente não tem problema de um espírito cartesiano para que nos define, né? Que é o que acontece quando a gente vai discutir Mário de Andrade, por exemplo, ou os modernistas em geral. O conceito de Brasil que eles colocam ainda para o bem e para o mal, e muito mal entendido também, dá muito pano para manga. Bom, esse aqui é o episódio, é assim que a gente vai seguir, comentando. Eu vou tanto comentar o texto, fazer esse tipo de reflexão, pensando a partir do texto, né? Eu acho que, claro, se fosse ao vivo, tudo seria muito mais interessante, mas vamos fazendo dessa maneira, né? O que dá. Inclusive, olha, podem mandar perguntas. Quem está vendo pelo YouTube, faz como comentário, pode mandar perguntas na página do blog, no Instagram também, né? Só procurar Thiago de Lima Castro, no Twitter, @Tchenix.
Pode mandar perguntas que, se tiver, assim, eu posso gravar um episódio só em cima de perguntas sobre o tema. Não dá para ficar mostrando o texto, porque o texto está em francês, né? Sei lá, pode dar um problema de copyright também. Mas eu acho que é mais interessante. Eu não vou ficar só lendo o texto, não vídeo um audiobook, para nós discutirmos essa questão. Muito obrigado pela atenção, tudo de bom.